Olá, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje eu vou pregar no livro de Jó, no seu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22. Por favor, acompanhe a leitura que irei fazer. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorria o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos e irmãs, quando pensamos em batalha espiritual, em luta contra o mal, geralmente nos ocorre um texto muito conhecido no Novo Testamento, a saber, a epístola que Paulo escreve aos Efésios, em seu capítulo 6, verso 10 em diante. De fato, ali, o apóstolo Paulo irá apresentar a seus leitores uma bela analogia da armadura romana da época com a armadura espiritual que um cristão deve possuir. Lá você irá ver a presença de elementos importantes como a fé, como a palavra de Deus, como a justiça, por exemplo. Tudo em
comparação com uma armadura, tentando transmitir a atmosfera de luta que caracteriza a nossa vida, a vida espiritual. Entretanto, nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos um homem que recebeu um dos mais duros ataques que alguém pode receber do mal. Estamos falando do personagem Jó. Jó foi um homem provado até os limites. Uma luta, batalha enfrentou, orquestrada por nada mais, nada menos do que pelo próprio Satã, que investiu contra ele. A pergunta que podemos nos fazer é como este homem suportou tamanhos ataques? Qual o seu segredo? É sobre isso que eu gostaria de tratar com você acerca desse texto. Qual é o segredo de Jó? Como ele suportou tamanhos ataques? Bom, nós podemos encontrar uma pista acerca desse assunto nas descrições que são oferecidas sobre Jó pelo narrador do seu livro. Primeira descrição nós encontramos no versículo 1. Nós vamos encontrar pelo menos 4 elementos com que Jó é descrito. Jó é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta é a apresentação dada acerca de Jó logo no capítulo 1 pelo narrador no versículo 1. Mais adiante, no versículo de número 8, nós encontraremos estes mesmos elementos nesta mesma ordem, descritos agora pelo personagem, pela figura de Deus. Deus interpela a Satanás, perguntando se viu o seu servo Jó, servo de Deus, que possui esses 4 elementos: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Segue-se então uma terceira descrição acerca de Jó, agora oferecida por nada mais, nada menos do que pelo próprio adversário, onde ele diz, no versículo 9, da seguinte forma: teme a Deus em vão? E aí então irá dizer que Jó teme a Deus porque Deus tem abençoado a ele. 3 declarações acerca de Jó, mas um elemento se destaca pelo narrador no livro de Jó, que resume a fé de Jó, e é o temor a Deus. Jó pode ser descrito e resumido como um homem que teme a Deus. Este é o seu segredo, ou podemos dizer, a sua fortaleza, onde ele se abriga contra os ataques que serão desferidos contra ele no decorrer do seu livro. Note que é o temor que se evidencia no livro de Jó, não é o amor. Você não encontrará no livro de Jó a palavra amor associada a Deus. Não que Jó não ame a Deus. A ideia é destacar que o sentimento que proporcionou a Jó segurança em tempos de aflição foi o seu temor a Deus. Agora que nós já sabemos qual é o segredo de Jó e por que ele suportou tudo isso, nós já vimos que ele é descrito como um homem que teme a Deus, nós poderemos pensar como é que nós podemos imitá-lo, como podemos também ser pessoas que temem a Deus de maneira semelhante ao personagem ou à figura de Jó. E aí nós encontramos no texto pelo menos 3 marcas que Jó ostenta acerca do seu temor. E a primeira marca que nós vemos aqui é que Jó é um homem preocupado com a espiritualidade dos outros. O livro de Jó dá um destaque especial, importante, pelo menos nesse primeiro capítulo, aos filhos de Jó. Jó é descrito como um homem preocupado com a espiritualidade deles. Não subestime este dado. O profeta Ezequiel, o seu livro, que trata acerca da nação, do povo de Deus, que foi levado para o exílio babilônico, no seu capítulo de número 14, versículo 20, descreve Jó ladeado de Noé e também ladeado de Daniel, quando Deus toma esses nomes e diz: ainda que Jó
Daniel e Noé intercedessem por esta nação, ainda assim eu as castigaria. O que Jó, Daniel e Noé têm em comum? Ora, um elemento os coloca em harmonia nesse texto em Ezequiel. Eles eram homens que intercediam. Noé, ele pode ser descrito como intercessor. Sim, ele construiu a arca, um local para abrigar aqueles que Deus escolheu para fugirem da sua ira através do dilúvio. Daniel também foi um homem que intercedeu pelo seu povo, isso está muito descrito em seu livro, pela nação de Israel. Daniel foi intercessor pela sua nação. E Jó também foi um homem intercessor pela sua família. Então, um princípio une Jó, Daniel e Noé. Eles eram homens preocupados com a espiritualidade daqueles que o cercavam. Esta é a primeira marca que nós vemos apresentadas de um homem que teme a Deus. Um homem que teme a Deus está preocupado não apenas com a sua espiritualidade, mas ele está preocupado em como a sua espiritualidade pode beneficiar aos demais, aqueles que comungam da sua geração, como seus próprios filhos, nesse texto. Vivemos em época, meus irmãos e irmãs, que muitos círculos evangélicos estão tentando aí estimular as pessoas a buscarem um tipo de espiritualidade muito voltada para o próprio indivíduo. Cada vez mais surgem jargões como, entre aspas, minha salvação, ou entre aspas, minha bênção, onde exclui totalmente a ideia de comunhão com os demais. Esse tipo de egoísmo, um egoísmo espiritual, como se fosse possível essa combinação, destoa de alguém que teme a Deus. Alguém que teme a Deus participa de uma espiritualidade que sabe que precisa afetar aqueles que estão ao seu lado. Esta é a primeira marca de uma pessoa que teme a Deus. A segunda marca que nós encontramos de uma pessoa que teme a Deus é que a pessoa que teme a Deus, ela conhece o seu lugar. Chama a atenção a postura de Jó ao receber as notícias devastadoras de seus servos. Jó, quando é confrontado por essas notícias, ele se enluta, ele rasga sua roupa e demonstra o seu luto e tristeza pelas suas perdas, principalmente pela sua família. E sai da sua boca a seguinte expressão: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Esta expressão é necessário que nos detenhamos nela por um pouco de tempo. Jó não está dizendo que voltará para o útero de sua mãe, não é isto. A terra, nesse texto, ela é tida como retorno para o homem. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Ou seja, não para o útero, mas Jó tem a clareza de que é homem e voltará para o pó, para, entre aspas, a mãe terra, aquela que gerou. Jó é um homem muito consciente da sua mortalidade. Jó sabe que ele é uma pessoa que está em trânsito. Perceba esta frase: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei. Ele sai e ele volta. Ele é uma pessoa que está em trânsito nesta terra. É um homem que caminha, como certa pessoa disse uma vez, entre dois tipos de nudez: a nudez com que vem, a nudez com que vai. Ele sabe que nessa terra ele não possui nada. Grandes mentes, grandes almas têm essa clareza de que são mortais e estão em trânsitos. Por exemplo, a história nos testifica que Alexandre tinha um pedido. Alexandre, o grande conquistador da Macedônia, ele disse em seu testamento: olha, quando me levarem para ser sepultado, que eu possa ter as duas mãos para fora da esquife,
para que as pessoas saibam que deste mundo não levo nada. Uma atitude muito sábia, porque é uma atitude, por exemplo, que Paulo lembra a Timóteo em sua epístola, dizendo que não é sábio buscar riquezas, porque neste mundo nada poderemos levar para a eternidade. Meus irmãos e irmãs, Jó possui esta grandeza de entendimento. A grandeza de entendimento se configura na clareza da sua pequenez. Ele sabe que é um homem que caminha entre a mortalidade, um homem que vem sem nada e voltará também sem nada. Jó possui essa grande característica do temor a Deus. Ele é um homem que sabe o seu lugar. Ele é uma criatura de Deus. Ele sabe que tudo o que tem provém de Deus. O que nos leva para a terceira marca do seu temor a Deus. Jó é um homem que teme a Deus. E um homem que teme a Deus, ele não apenas se preocupa com a espiritualidade dos seus contemporâneos, daqueles que estão com ele. Um homem que teme a Deus também não é apenas aquele que sabe o seu lugar, que é mortal, mas um homem que teme a Deus, ele sabe o lugar de Deus. E é nesta mesma frase que nós encontramos uma teologia muito robusta, muito consistente de Jó ao se referir a Deus. Ele disse: no sair do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Deus é apresentado com dois verbos muito marcantes nesse texto. Deus é o grande doador. É aquele que dá a todas as coisas, a todas as pessoas. O que nós temos, tudo o que possuímos, é Deus que nos concede nesta terra. Nada temos por nós mesmos. Tudo o que podemos ter e usufruir vem da mão de Deus. Grandes homens bíblicos expressaram esta verdade. Agora, Jó também tem a clareza de apresentar Deus não apenas como grande doador, mas Deus como grande legítimo coletor. É aquele que também retira o que dá. Eu tenho certeza que você, como eu, que já viveu nessa terra há alguns anos, já experimentou vários tipos de perda. Perdas que levaram você à lágrima. É possível que também já tenha se enlutado. Saiba que Deus, Ele tem todo o direito de retirar aquilo que Ele quiser de nós mesmos. Jó tinha esta clareza. Ele sabia que Deus era o legítimo, não apenas doador, mas também o legítimo coletor. Ele irá tirar o que quiser tirar de nós, porque tudo é dele. Jó tinha esta clareza dentro do seu coração, era a sua teologia. Jó, mesmo conhecendo acerca disso, ele se permite enlutar e ter tristeza legítima pelas perdas que sofreu. Jó apresenta para nós um homem muito consciente do seu papel nesta terra, a ponto de demonstrar sua integralidade também nas perdas que sofreu. Ele lamentou, se entristeceu. Por que eu estou insistindo nisso? Porque cresce cada vez mais dentro dos círculos chamados evangélicos a ideia de um super crente, de alguém que não deve se abater com as dificuldades, alguém que deve olhar para tudo dando de ombros. Ora, esse tipo de imagem não se retrata nas Escrituras. Com toda a retidão, Jó se enlutou. Com toda a sua justiça, Jó chorou, porque um homem e uma mulher choram de forma legítima as suas perdas e se entristecem. Isso não os diminui na presença de Deus. Se estiver triste, você deve fazer aquilo que as Escrituras ordenam que faça. Ore a Deus. Divida este fardo com o teu Senhor e verá um Deus que irá colher as suas tristezas. Isto precisa ser dito. Nós vimos, portanto, meus irmãos e irmãs, que o grande segredo de Jó, sua fortaleza, é o temor. Ele é um homem que teme a Deus. As marcas do seu temor evidenciam-se nesse texto. Ele é descrito assim. Mas a primeira marca de temor é que ele é um homem que se preocupa com a espiritualidade alheia. A segunda marca, ele é um homem
que sabe o seu lugar, ele é um mortal, uma pessoa em trânsito. E a terceira marca de temor a Deus é a sua consciência do seu Deus. Quero terminar essa meditação com a seguinte observação a esse texto. Chama a atenção a superioridade da figura de Jó em relação ao seu adversário. Jó venceu a demanda, a luta que Satanás impetrou contra ele. E Jó parece que levava desvantagem à medida que foi desenvolvendo esse texto. Afinal de contas, o adversário de Jó tinha acesso a Deus, ao seu trono, tinha acesso à sua corte celestial, como é apresentada nesse texto. E Jó não tinha esse tipo de acesso. Porém, o texto apresenta a grande vitória de Jó, porque, embora Jó não tivesse o benefício de entrar na corte de Deus, Jó, em todo momento, estava na presença de Deus. Jó carregava a presença de Deus em seu coração. Ele era um homem que sabia que estava diante de Deus. Nele estava a verdade que o apóstolo Paulo irá dizer aos gregos, lá em Atos. Ele se movia em Deus. O seu Deus estava sempre diante de si. Certo poeta disse uma vez que você só temerá os medos e os receios se você carregar isso no seu coração. Jó enfrentou todas as suas dificuldades sem grandes temores. Por quê? Porque ele tinha um grande Deus que carregava em seu coração. Um Deus tão grande que ele pôde se abrigar através do temor. E é isso que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã. Tema a Deus, e que este Deus que você teme seja de fato tão grande quanto as Escrituras demonstram que é grande o suficiente para que Ele seja a sua fortaleza e abrigue você em tempos de lutas e batalhas espirituais. Que Deus possa te abençoar.